Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do Excel. Vamos lá? Bom, então nós vamos continuar aqui, né? Hoje nós vamos ver a função se. Ok? Bom, a função se permite que o usuário especifique, né, uma condição para que o Excel escolha entre dois valores de respostas possíveis, tá? Então, é igual se a condição definida pelo usuário, o valor verdadeiro e, se não for o valor verdadeiro, o Excel pula, né, para o valor falso. Então, primeiro executa aqui, se essa condição atender, bom, finaliza aqui a função. Se não, ele vem para a segunda condição, que é o valor falso. Ok? Onde condição é um teste, né? Uma pergunta a ser avaliada pelo Excel. Essa pergunta só pode ter duas respostas, que é o sim ou não, né? É o verdadeiro ou falso. Ok? O valor verdadeiro é a resposta que a função apresentará caso a condição seja verdadeira. Caso sua resposta tenha sido um sim, ele vai mostrar a primeira parte aqui, né? Primeira condição. Se não, né? Vai para o valor falso, que é a resposta que a função apresentará caso a condição seja falsa, ou seja, seja um não. Ok? Então, você coloca uma condição ali para o Excel, né? E ele vai avaliar. Se for verdadeiro, executa a função verdadeira, né? Se for falso, né? Olha o falso aqui. Se for falso, né? Ele vai executar o não. Ok? O nosso não aqui. Beleza? Então, vamos entender isso aqui. A condição do Excel sempre deve ser uma pergunta de sim ou não, né? Que é chamado de booleana. Portanto, ela exige um operador de comparação entre os dois valores. Tá? Então, vamos ver aqui quais são esses operadores, né? Nós temos o operador igual, diferente, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, né? E qual é a forma, né, o desenho ali, gráfico que representa o operador igual, né? É a igualdade matemática mesmo, né? O diferente é um sinal de menor seguido do sinal de maior, tá? Coloca os dois sinais, né? Aqui, menor é o sinal menor matemático mesmo, o maior pela mesma forma. Menor ou igual está aqui, menor, igual, né? Maior ou igual, maior ou igual. Ah, como que eu faço para mim não confundir esses dois sinais, né? O menor é para a esquerda, o maior é para a direita. Ah, beleza, mas para não ter dúvida, só cortar. Eu cortei o menor, deu o número 4, né? Um 4 meio deitadinho. Cortei o maior, deu o número 7, ok? Ambos meio deitadinho ali, né? Meio itálico, tá? Então, só um macetezinho aí para a gente não confundir o sinal de maior com o sinal de menor. E o sinal de menor ou igual, maior ou igual, o que é isso? Eu quero fazer uma conta, né? Por exemplo, um soma-se, né? Soma-se, né? Essa é a condição. Soma-se se o valor da célula for maior ou igual a 2, tá? Então, ele vai somar de 2, os números de 2 para cima. 2, 3, 4. Então, é maior ou igual. Menor ou igual, da mesma forma. Menor ou igual a 10, tá? Então, vai ser os valores igual a 10 ou menores, de 10 para baixo. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Na aplicação. Então, vamos ver aqui na prática, né? A aplicação da função se, né? Da forma mais compreensível, né? E até muito utilizada, né? Da função se. É resultados de alunos, né? Quem vai ser reprovado, quem vai ser aprovado. Vai depender de uma condição, né? Em cima de uma média. Se o aluno tirou a nota acima da média, né, maior ou igual a
X, ele vai ser aprovado. Se não, ele vai ser reprovado. Ok? Então vamos ver, né? Olha só, nós temos aqui, né, os nomes dos alunos, ok? Aqui nós temos nota 1, nota 2, a média, né? E aqui a situação que é o resultado. Ok? Então aqui é uma função, né, que executou essa média. Beleza, a função média lá, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, a média do Pedro aqui, né? Igual se D3, né? D3 é exatamente essa célula aqui. E é o valor 5,5, ok? Se 5,5 for menor que 7, o aluno está reprovado. Se for maior que 7, ele está aprovado. Ok? Então, é uma comparação aqui bem simples, tá? Então, as notas aqui vão de 0 até 10, né? E a média aqui está no 70%, que é o 7. Então, quem tirar a nota menor que 7, de 6 até 0, está reprovado. Quem tirar a nota de 7, né, para cima, está aprovado, tá bom? Então, quando ele der um enter aqui, olha só, aqui está aprovado, né? 7,5. Aqui está aprovado, 8. Aqui está reprovado, aqui está reprovado. Entenderam? Então, é bem simples, tá? Embora a função se dá para fazer em situações, funções bem mais complexas, né? Tem os sis que são alinhados, né? Um si dentro do outro e tal, e juntar com outras funções. Mas, a princípio, o nosso entendimento é isso aqui, né? Você colocou a condição, né? A condição é essa aqui. Pegou a média, né? Menor que 7, foi reprovado. O contrário disso é aprovado, que é o que está acima disso. Ok? Bom, né? Então, nós acabamos de ver a função si. Então, essas, né, finalizando no si, são as funções mais comuns que caem, né, nas provas, tá? Então, nós temos aqui mais algumas outras funções que normalmente está caindo também nas provas, né? Vem caindo aí. Então, vamos dar uma olhada também, tá? Vale a pena, né? São funções simples também, de fácil compreensão, tá? Então, nós vimos a função lá no início, soma, né? E agora nós acabamos de ver a função si. E nós temos a função soma-si, né? Que é uma junção das duas, né? A função soma com condição. Então, aqui é uma função, né, de soma com a condicional, tá? Então, só vai somar se atender um determinado critério, ok? Então, vamos ver, né? Olha só aqui. Soma-se, né? Igual, soma-se. Aqui nós temos um intervalo de A1 até A5. Olha só, A1, né? Essa célula aqui, até o A5. Ok? A5. Aqui temos o A5. Beleza? Ok. E aqui nós temos, né, a primeira condição aqui, que é A1. Então, ele vai somar se os valores forem igual ao valor de A1, que é o 100, tá? Beleza. Aliás, ele vai procurar, né, ó, seu intervalo, né, de A1 a 5, e o critério. Primeiro critério aqui, A1, tá? O que temos em A1 aqui, né? A letra A. Dentro desse intervalo, ele vai procurar por outros A's. E todos esses A's dentro desse segundo intervalo, que é onde ele vai executar a soma, que é de B1 a B5. Então, o primeiro A tem 100, o segundo A tem 200, o terceiro A tem 180. Então, somou, o resultado foi 480, tá? Então, ele pega o primeiro intervalo ali,
né? Aplicou o critério e depois vem o segundo intervalo, que é onde vai ser executada a soma, né? Desde que atenda aquele critério, certo? Então aqui na soma se você vê que é uma junção, né, bem simples, né, da função soma, né? Simplesmente soma valores mais a função se, né? É uma função que tem condição, né? Precisa de uma condição, atendeu a condição, ele faz uma determinada tarefa. Dá um resultado, né? Não atendeu, ele dá o segundo resultado. Então soma se, ele faz isso. Só soma se atender a condicional, tá? Bom, nessa mesma lógica aí nós temos o conte se. O conte se, né? O seu papel é retornar a quantidade de células em um intervalo, né, que obedeça a determinada condição, tá? Por exemplo, identificar quantas vezes a mesma palavra se repete, o mesmo número, tá? Então vamos dizer aqui, ó, conte se, né? Conte se, né, no intervalo de A1 a 5, né? A1 a 5, tá? O intervalo é a palavra concurso, tá? No caso aqui, concurso, tá? Entre aspas duplas, né? Isso fica sempre entre aspas duplas. Então, o que ele vai fazer? Dentro desse intervalo, ele vai procurar a palavra concurso. Ele achou uma aqui, outra aqui. Então, o resultado é 2. Quantas vezes essa palavra apareceu? Tá? No lugar de concurso, poderia ser um número. Ah, quantas vezes aparece o número 10? Né? Apareceu 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Tá? Então, conte-se, ele vai contar quantas células possui aquela condição. Atendeu a condição, ele soma. Soma não, conta, né? Conta, tá? Conta quantas células atende aquela condição. Ok? Bom, prosseguindo aqui, nós temos o conte valores, né? Neste caso, não existe condição, tá? Apenas um intervalo que, ao ser fornecido, retornará a quantidade de células não vazias. Simples assim. Olha aqui. Conte valores, né? De A1 a 15. Ele vai procurar dentro daquele intervalo quantas células não vazias tem, tá? Por exemplo aqui, né? De A1 a A6. Aqui, ó. A1 até A6. Quantas células não vazias nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Né? O resultado dessa fórmula seria 5, tá? Só temos uma célula vazia aqui, certo? Bem tranquilo, né? Então é só praticar, treinar, tá? Resolver as questões de outras provas, né? Provas anteriores da mesma banca. E assim a gente vai praticando, tá bom? E aí vamos, né, nos preparando cada vez mais para a nossa prova. Bom, deixa eu só mostrar novamente aqui que eu tô um pouco na frente, né? Então aqui, ó, né? O intervalo de A1 até A1 até aqui o A6, ok? Então ele contou, né? Olha só, uma célula, duas, três, quatro, cinco células não vazias. A vazia é só essa aqui, tá? Esse foi o resultado, né? Os 5 aqui embaixo, tá bom? Né? Eu fiquei na frente aqui, ok? Então é isso. Esse é o conte valores. Conta células dentro de um intervalo, células que têm valor, ok? Não vai contar as vazias, tá? Não tem lá uma condição, né? Só vai contar as células não vazias. Prosseguindo aqui, nós temos, né, sinal de as funções maior e menor. Bom, aqui, função maior, né? O que uma função maior faz? Ela retorna, né? Olha aqui, retorna o maior valor definido em um intervalo de dados, né? Mas eu posso escolher, né? O primeiro maior, o valor, ou o segundo. Então eu tenho lá um ranking, né? Eu quero escolher quem ficou no primeiro lugar, quem está no segundo lugar, quem está no terceiro. Então, a função maior ela faz isso.
Diferente lá da função máximo, que às vezes a gente confunde, né? Máximo, ela retorna para a gente o valor máximo, o maior valor de um resultado, né? Você tem lá um intervalo de 1 a 100. Ele vai retornar o valor 100. A função maior, de 1 a 100, ela vai retornar quem? O que a gente definir. Você quer qual primeiro? Você quer o primeiro maior? É 100. O segundo maior? 99. O terceiro? 98. E assim por diante. Olha só aqui. Igual maior, né? O intervalo de A1 a A5. Olha o intervalo aqui, tá? De A1 a A5, né? Aliás, aqui, né? De A1, né? Olha, A1 até A5, ok? Beleza? A1 a A5. Então, o que eu tenho nesse intervalo? Eu tenho 1, tenho 50, tenho 200, né? Tenho 40, tenho 5, ok? Então, qual é o primeiro maior valor aqui? É o que a fórmula está pedindo aqui, ó. Intervalo de 1 a 5, o primeiro maior, tá? O primeiro maior aqui é quem? 200, tá? Se eu mudar ali para o segundo, eu não quero o primeiro, eu quero o segundo maior. Tem um segundo maior? 50, tá? O terceiro maior? 40. O quarto maior? 5. E o quinto maior? 1. E é o menor, tá? Então, a diferença é essa. Função maior e função menor é confundida com função máximo e a função mínima, tá? Não vamos confundir. Função máximo traz o maior valor dentro de um intervalo, o valor máximo. A mínimo traz o menor, o valor mínimo, tá? A função maior traz o maior valor que a gente definir. Você quer o primeiro maior, né, que é o maior de todos realmente, você quer o segundo maior. Quando fala de maior e menor, é só lembrar de ranking, né? Ranking. Por quê? Eu tenho o primeiro colocado, segundo, né? Terceiro, quarto, e assim vai. Então, você quer o primeiro do ranking, que aqui no caso era o 200, né? Você quer o segundo, você quer o terceiro, você quer o quarto, tá? Então, lembra de ranking. E a função menor vai fazer a lógica inversa, tá? Ela vai buscar exatamente o menor valor que você vai definir. Você quer o primeiro menor, né? Quem é o menor de todos? Nesse mesmo intervalo aí que a gente olhou anteriormente, né? Olha aqui. O primeiro menor aqui é quem? 1. Olha ele aí. Tá? E o segundo menor é o 5. O terceiro menor é o 40. O quarto menor é o 50. E o quinto menor é o 200. Então, a função menor é exatamente o inverso da função maior. Ok? Lembrando que função maior e função menor, a gente vai sempre definir qual o maior, qual o menor valor a gente quer. O primeiro maior ou o primeiro menor e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Ver mais uma questãozinha, né? Questão de número 5. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado para a fórmula. Olha só, a fórmula aqui. Soma-se A1 de A1 até C2 maior que 3. Beleza, é uma soma com condicional. Soma-se. Beleza, o intervalo vai de A1 a 1, que é esse cara aqui, né? A1 até C2. E nós temos o C2, né? C2 está aqui. Então, o nosso intervalo é esse aqui. Ok? Então, esse é o nosso intervalo, né? A1 até C2. Ok? E qual a condição que ele quer? Maior que 3. Ele vai somar se dentro desses valores for maior que 3. Então, o que, que ele vai somar aqui? Né? Ele vai somar 1. 1 é maior que 3? Não. 2 é maior que 3? Não. 3 é maior que 3? Não. 3 é igual a 3. Tá? Ele vai somar. 4 é maior que 3? Sim. 5 é maior que 3? Sim.
6 é maior que 3? Sim, então ele vai somar, né? Vai somar ali 4 mais 5 mais 6. E vai dar 15, tá? Resposta, então, 15, ok? Então, aqui muda totalmente dependendo do operador, né? Se a condição fosse maior ou igual a 3. Olha só, 1 é maior ou igual a 3? Não. 2 é maior ou igual a 3? Não. 3 é maior ou igual a 3? Sim. 3 não é maior que 3, mas é igual, tá? Então aqui entraria o 3. Aí nessa conta aqui entraria o 3. O resultado iria para 18, né? Iria para a alternativa B, ok? Então, temos que prestar bastante atenção nessa questão dos operadores, né? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e o diferente. Então, aqui vocês viram que é bem tranquilo, né? Basta ter atenção, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é letra E, é o 15, né? Letra E, 15. Bom, pessoal, então nós vimos as funções, né, mais comum cair em provas, tá? Nós vimos uma soma bem simples, né? Ela simplesmente soma duas ou mais células, né? Soma um intervalo, né? Nós vimos a média, tá? A média, o que ela faz? Acha a média de dois ou mais valores, tá certo? Vimos máximo, né? O que máximo faz? Encontra, né, o maior valor dentro de um intervalo, né? O valor máximo, tá? No intervalo de 10 a 50, qual é o valor máximo? 50, tá? Vimos também o mínimo. Qual que é o mínimo? Né? O inverso. Lógica inversa do máximo. Entre o intervalo, o valor mínimo, né? O menor valor. Nesse mesmo intervalo, de 10 a 50, o menor é o 10. Ok? Vimos também a função se, né? Ela é uma condicional. Né? Você tem uma condição, né? Se verdadeiro, ele executa a primeira condição. Se falso, ele vai a segunda condição. Ok? Nós vimos o soma-se. Soma-se é a junção, né? Da função soma com a função se. Só vai somar se atender um determinado critério. Só soma se os números for maior que 10, né? Só soma se os números for menor ou igual a 5, ok? Temos também o conte-se, né? O conte-se, ele vai simplesmente contar, né, as células não vazias dentro do intervalo, ok? Aliás, corrigindo, conte-se não, conte valores, né? Conte-se, ele tem a condição, né? Olha só, conte-se. Toda vez que tem um se, tem uma condição. Só vai contar se atender aquela condição. Normalmente é utilizado para contar valores iguais, tá? Por exemplo, conte-se número 10. Todas as células que tiver o número 10 vai contar. Se tiver 5 células com o número 10, ele vai retornar o valor 5, tá? O conte valores, né? Conte, ponto, valores, né? Conte valores, ele só tem um intervalo, não tem a condição, ok? O conte valores aí, sai um pouquinho da frente dele aqui, tá? É o conte valores. Então, conte valores, ele não tem a condicional, só tem um intervalo. O que ele vai fazer? Vai pegar aquele intervalo e contar as células não vazias, simplesmente. Ok? Quem tiver vazio, tira fora e conta as células que estão com valores. E retorna esse resultado, essa contagem. E para finalizar, também vimos a maior, né? Com um sinal de diferente aqui, ó. Função maior, função menor, tá? Função maior, função menor. Diferente de máximo e mínimo, tá? Função maior, o que ela faz?
ela vai encontrar o maior valor dentro de um intervalo e você vai definir qual é esse maior valor. Você quer o primeiro maior valor, você quer o segundo maior valor, terceiro, quinto, décimo, tá bom? Então, ela é utilizada para encontrar um determinado resultado dentro de um ranking. Você tem um ranking lá, ranqueou 10 finalistas lá de um determinado jogo, uma modalidade lá. Então, quem é o campeão? É o primeiro que ficou em primeiro lugar, né? É o primeiro maior valor, tá? Aí tem o segundo maior, terceiro maior, assim por diante. A função menor, né? Diferente da mínimo, a menor, ela vai procurar exatamente a lógica inversa da maior, né? Procurar o menor valor, né? Você quer o primeiro menor valor, o segundo menor valor, o terceiro, e assim vai, ok? Então, bastante atenção para não confundir função máximo com maior e mínimo com menor, tá? Lembrando que máximo ele vai direto para o maior valor e te retorna o resultado. Mínimo, da mesma forma, direto para o menor valor, traz o resultado. Maior, não. Maior, você vai encontrar o maior valor e você vai definir. Você quer o primeiro maior, segundo e assim por diante. Menor, pela mesma forma. Bom, pessoal, assim a gente encerra, né, a nossa aula do Excel, tá? Nós vimos aí as principais funções, as mais utilizadas e as que são mais cobradas em prova, ok? Então, estudem bastante, resolvam bastante questões, tá? Baixe questões, né? Resolva questões de provas anteriores da sua banca, ok? E ver, né? Está sendo sempre cobrado, está dentro aí do nosso cronograma de estudos, tá certo? Então é isso, né? Vamos dar continuidade no próximo conteúdo, na próxima aula. Nos vemos até lá. Tchau, tchau.